O tema agora são os impactos das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos na economia brasileira. Eu vou convidar aqui, para ser o nosso mediador, o presidente do Grupo Otimista de Comunicação, Adriano Nogueira. Seja muito bem-vindo. Excelentíssimo senhor Ciro Gomes, ex-governador do estado do Ceará. Seja muito bem-vindo, Ciro. Excelentíssimo senhor Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. E a gente recebe uma visita ilustre lá da FAP. Vem para cá, Luiz Sobral, que é CEO da FAP, e que daqui a 10 dias não recebe lá. Não é verdade? Seja muito bem-vindo. Boa tarde novamente, né? E eu vou começar aqui pelo Ciro, falando sobre tarifaço, né? De que forma a sobretaxa norte-americana sobre o aço e o ferro influencia na balança comercial do Brasil? Eu quero agradecer ao Grupo Otimista, mais uma vez, o privilégio de estar consigo. O Brasil está vivendo um momento extremamente complexo e só um amplo e generoso ambiente de debate, de discussão, em que as diferenças sejam estabelecidas de forma respeitosa e fraterna, nos permitirá ter alguma esperança de superar esse desafio grave, histórico, que o nosso país está vivenciando. Portanto, o Grupo Otimista faz aquilo que a grande imprensa brasileira deveria estar fazendo e, não sei por quais razões, ou desconfio, não está fazendo. Veja, para a gente entender o que está acontecendo, eu peço a sua paciência para que a gente venha do macro para o micro. A pergunta está no micro, está na especificidade de aço, alumínio, e tem a ver muito com nossa siderúrgica aqui do PECEM, mas é preciso que a gente entenda melhormente o que está acontecendo para que a gente não caia de pato, não é, naquilo que está acontecendo no ambiente político ou no ambiente publicitário no Brasil. Acreditem, quem tem vivência com o sistema americano, seja por reflexão teórica, seja por vivência lá, como eu tive a oportunidade de ter na universidade, tem segurança absoluta de que se um presidente ou outro, ou aquele ainda mais um, pode fazer uma especificidade boba, pode cometer uma diatribe, pode cometer uma imprudência, pode fazer um deslize, o sistema não comete. O sistema não comete. E aqui no Brasil nós estamos sendo induzidos a acreditar, porque é uma conveniência recíproca extraordinariamente grave contra nós, brasileiros, dos tais dois polos da vida nacional, da vida política nacional. Explico. O que está acontecendo, na verdade, macroscopicamente inteligível? É assim, os americanos, já faz um tempo, estão refletindo com grande angústia sobre o que eles chamam internamente de déficits gêmeos. O que são os déficits gêmeos? Os americanos têm hoje um déficit fiscal de 2 trilhões de dólares por ano. Então, termina o ano, o governo americano tem um rombo nas suas contas de 2 trilhões de dólares, que vai tudo para a dívida pública americana, que pela primeira vez está começando a gerar desconfiança nas agências de risco e assim. O outro lado do déficit gêmeo é o déficit comercial de 1 trilhão de dólares. Então, na balança comercial entre o que os americanos importam do estrangeiro e o que eles exportam para o estrangeiro, eles anotam 1 trilhão de dólares de déficit. Esses dois déficits gêmeos, 3 trilhões de dólares por ano, só tem um elemento de financiamento possível hoje. Entendamos isso. Qual seja a crença que o mundo dá ao ato que eles fazem de pintar um papel de verde com uma tinta especial. A este papel de verde eles dão o nome de dólar e o mundo reconhece esse papel de verde pintado por eles e somente por eles como reserva de valor global e termo de troca internacional. Portanto, todo e qualquer movimento, ou retórico, ou meramente de basófia, de blague, de falsa valentia, de patriotada de Araque, que insinue conceitualmente a negação do dólar como reserva de valor internacional e como termo de troca internacional, vai ter a retaliação preventiva dura dos norte-americanos. Por uma circunstância, a questão de vida ou morte. Simplesmente assim. Então, repare, para enfrentar isto, o presidente Trump, que é dito pela nossa vesga imprensa de direita, e não é que eu esteja dizendo que ele não é, estou dizendo que ele é dito de direita,
está germinando uma agressivíssima política industrial e de comércio exterior. Qual é a intenção? Enfrentar o déficit comercial, forçar a volta do investimento americano na China, na Ásia, no Vietnã. A Ásia já engloba tudo isso daí, na Europa, no Brasil, a voltar para investir no território americano. Isto é política industrial e de comércio exterior na veia, que o Brasil não sabe fazer. Abandonou o seu fazer quando fez exemplarmente nos anos 50, 60, 70, até que quebramos nos anos 80, e a democracia nunca mais foi capaz de ver o que de fato estratégico há na modelagem de desenvolvimento do país. Nós estamos entregues aí a dar mão para a boca, e aquilo que era em 1980, o Brasil tinha um PIB igual ao da China, em 1980, ontem, hoje a China se aproxima de 20 vezes o PIB do Brasil, fazendo exatamente o inverso em todas as variáveis macroeconômicas do que o Brasil vem fazendo com papo furado de esquerda. Isso é que é o mais trágico, é o mais criminoso, é o mais desagradável, compensando isso com o ódios e paixões para que a gente não pare para pensar. Felizmente, nós aqui vamos parar para pensar. Então, o primeiro movimento é esse. Só para vocês terem uma ideia, o Trump mal completou 7 meses de governo, já arrecadou com tarifas, agora, do seu ponto de vista fiscal, 152 bilhões de dólares. Se o déficit fiscal é de 2 trilhões, ele conseguiu quase 7% de arrecadação extra, punindo, aspas, 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 a imigração. Isso é o que está acontecendo. Mas, então, por que o Trump bota na carta que manda para o Lula o anúncio de que a perseguição injurídica ao Bolsonaro é a causa bastante dessa perseguição? Ora, óbvio, ele está querendo o quê? Obter apoio interno no Brasil para essas providências que são contra o Brasil. Por quê? Ele desvia a atenção para um adjetivo. De novo, seria muito burro, porque o efeito foi exatamente o oposto. Na hora que ele dá ao Lula a faculdade de ser o defensor da pátria agredida pelo inimigo estrangeiro, coisa que nunca foi na vida, nunca se preocupou com isso, e estava atolado em escândalo de roubalheira dos aposentados, na recessão econômica ou na estagnação severa que a economia está passando, e outros problemas sérios que davam a ele um declínio em pesquisa. Aí vem o inimigo externo, e já dizia um literato inglês chamado Johnson, ele dizia que o refúgio final dos canalhas é o patriotismo. Claro que ele não está falando no patriotismo como amor verdadeiro à pátria, mas está falando exatamente como esse escape para a defesa difusa de uma pátria que não tem defesa nenhuma por fins subalternos e espúrios. Então, veja, isto veio para ficar. Isto veio para ficar. É um outro padrão de relacionamento comercial internacional. Nós precisamos entender isso e nos adaptar. E aí você vê quais são as providências que tomaram. Não, compras governamentais, crédito, etc., etc. Não há eficácia nisso. A compra governamental, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de mel que o Piauí empatou no porto do Pecém de exportação para os Estados Unidos seria consumida pela merenda escolar durante um ano. A que estava aí já para embarcar. Então, é um negócio de quem não entende patavina. Agora, qual é o tamanho disso? Nesse momento, o tamanho é o seguinte: o Brasil tem uma tradição sábia de todos os nossos ancestrais aí na governança do país de diversificar a sua matriz comercial. Então, o Brasil só exporta para os Estados Unidos 12% das nossas exportações. O governo, por impulso ideológico, está quebrando esta prudente diversificação e concentrando na China, que já é o primeiro, e está crescendo com perigosa concentração no mercado chinês. Mas, por enquanto, o que nós temos que entender que vai impactar o Brasil são 12% das exportações. Eu fiz um ensaio de quanto esses 12%, se fosse totalmente zerado, que não vai acontecer, qual é o impacto disso no PIB brasileiro? Seriam 2% do PIB. Então, vocês vejam que a capacidade de fazer mal estrategicamente ao Brasil está relativizada nesses grandes números que eu tenho checado e rechecado, são os números com que a gente deveria pensar na relação com os americanos. Mas o efeito
desejado e não confessado pelo Trump está acontecendo. Por exemplo, a Taurus, uma tradicional fábrica de armamentos brasileiras, cujo maior comprador são os governos do Brasil, polícias e exército, etc., etc., anunciou já um fechamento de uma unidade no Brasil e a abertura de uma fábrica com 500 milhões de dólares de investimento lá. O grupo CSN já tinha feito isso porque eles tinham uma espécie de maquiladora em que eles levavam o semi-elaborado, davam ali uma penteada e tentava que os americanos pensassem que aquilo tinha sido um processo industrial. Eles disseram, não, isso não é processo industrial, é maquila, asfixiaram, eles foram obrigados a vender para os Estados Unidos. Por quê? Porque a busca aqui não é só de repatriar empregos, que eles não estão propriamente preocupados com isso. A busca aqui é econômico-financeira. É saciar o déficit comercial de $1 trilhão. Então, quando a Apple produz um iPhone no Vietnã, esse iPhone chega para ser vendido na loja da Apple na Quinta Avenida, entra na contabilidade americana como importação. Então, eles vão forçar a mão para a Apple. Então, e qual é a distinção aí? Que é a grande contradição, que o Brasil está tonto e não percebe que esse é o grande jogo. A distinção é que a China ganha competitividade em relação ao produto médio americano por dois fatores. Um fator, quanto maior a intensividade de mão de obra, é o custo de mão de obra mais barato em relação ao mercado americano. Mas o outro é a escala, porque o capitalismo sabe que o maior inimigo dele próprio, o maior câncer do capitalismo é o truste, é o oligopólio, é o cartel. Então, porque a presunção da otimização capitalista é a livre concorrência, que garante a eficiência, a produtividade máxima e garante ao consumidor o árbitro, né, soberano do melhor produto ou serviço ao menor preço. Pois bem, os chineses descobriram, via Partido Comunista, um outro fator de debacle do capitalismo solto, do capitalismo dito liberal, como os americanos professam, e o Brasil entra de pato nessa história. É a escala. Então, repare, hoje, a produção de aço da China, entrando agora para a resposta específica, é de tal ordem escalar, é de tal ordem volumosa, que se os americanos impuserem 100% de tarifa, a chapa de aço ainda chega, chinesa, no mercado americano, mais barata do que o custo de produção deles. Imagine o Brasil. Hoje, 25% do mercado de aços no Brasil já é perfurado pelo mercado chinês. Aço plano, produzido com minério de ferro produzido nos interiores do Brasil, atravessa o planeta via Canal do Panamá, volta o aço plano pelo Canal do Panamá e estão destruindo a Gerdau, vai fechar no Rio Grande do Sul. Olhe lá se não vai fechar nossa pequena unidade aqui também. E o PECEM, a nossa siderúrgica, estava aqui a responsável, hoje a ArcelorMittal, tinha ali também quase a metade do seu esforço de exportação para o mercado americano. Então, isso aí é uma pancada muito grande. Calçados, no Ceará, também é uma pancada muito grande mesmo. Nós somos o maior exportador de calçados do Brasil, hoje, e boa parte desse calçado é exportado para o mercado americano. Não houve restrição, caiu aí daqueles 12%, 6% foram imunizados pelos americanos por questões de mercado local. Então, o suco de laranja no McDonald's ficou muito mais caro, então eles recuaram para o suco de laranja e tal, mas nesses outros produtos que eles não recuaram, a questão é absolutamente dramática. Como é que se resolve isso? Certamente não é com a retórica, não é, pseudo-valente, pseudo-patriota que nós estamos assistindo, porque é um desastre. Isso é um problema sério para o Brasil, muda o nosso patamar de integração regional com os americanos, etc. Muda o nosso patamar, porque há possibilidade de cadeias produtivas se desfazerem, porque uma parte disso é na Europa, mas passa pelo Brasil para compor e vai chegar para lá. Então, isso é um desfazimento de cadeias produtivas. Ainda estamos estudando que tipo de nó dessas cadeias produtivas globalizadas nós vamos sofrer as consequências aqui. Mas, assim, de um lado da polarização, a comemoração do ataque ao Brasil para fins de partidarismo e eleitoralismo de uma família, enfim, que, francamente, eu não quero aviltar aqui o meu depoimento, mas, assim, é de uma burrice, além do mais, que é uma coisa trágica. E, do outro lado, ao invés de uma reflexão estratégica sobre o assunto,
É indisfarçável que o governo brasileiro está comemorando esta agressão que o Brasil está sofrendo para criar uma retórica, não é, do defensor da pátria contra o inimigo externo. Por aí, o programa vai se agravar muito mais ainda. Bom, então eu vou me intrometer aqui. Bom, primeiro, mais uma vez, Adriano, parabéns pelo evento. Espero todos vocês dia 8 de setembro, lá em São Paulo, lá na FAP, Fundação Armando Álvares Penteado, cuja sede fica na Rua Ceará, número 2, e eu, CEO Luiz Sobral. É tudo que eu tenho para entregar e participar dessa mesa tão privilegiada aqui, que o Adriano me colocou em cima da hora, mas para demonstrar o meu agradecimento e gratidão, dia 8 de setembro, o 7º Fórum de Debate com o Grupo Otimista, junto conosco lá da FAAP, estejam desde já todos convidados, e esta que é a 6ª edição, tem trazido cada vez mais, né, Adriano, debates e reflexões muito, muito importantes para o Brasil. Agradeço o privilégio de estar aqui nessa rodada. E eu que atuo com educação e com cultura há bastante tempo, sempre observo o ex-governador Ciro falar sobre essa perspectiva, sobre os anos 80, ontem, como ele bem diz, há 40 anos, que a gente tinha PIB equivalente da China e hoje 20 vezes menos, ou a China 20 vezes mais do que nós. Ainda assim, vendo todos os avanços tecnológicos e da indústria de transformação que nós também tínhamos, e aí quando a gente recebe o impacto desse tarifaço, talvez uma das coisas mais dolorosas é descobrir que também tudo que a gente mais impacta ainda é commodity, ainda é setor primário, né? E isso também ainda afeta demais a nossa vida. E aí, no final, assim como nós discutimos o dia inteiro hoje, é sobre aquilo que o Estado brasileiro ou a sociedade consegue investir para o futuro. E aí os valores, embora ainda nominalmente pareçam bastante expressivos, comparativamente não representam nada do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista dos investimentos em inovação. E aí, começando a traduzir aqui um pouco a provocação para o nosso amigo Roberto, que sabe o que e tem apresentado do seu trabalho de longo prazo, e eu quero trazer essa reflexão para que a gente talvez saia sempre, né, da expectativa do futuro. Eu não enxergo nenhuma hipótese da gente alcançar qualquer futuro sem planejamento, e o Brasil é um país, né, que tudo é uma solução de arremedo e sempre do improviso. Então, você, Roberto, que é um homem de política pública, de uma constituição de projetos de começo, meio e fim, fazendo um breve paralelo ao que está acontecendo do país, como é que a gente pode sair de algumas enrascadas da política pública com mais planejamento e menos... eu acabei de dizer até para... improviso, menos improvisação. Como é que a gente poderia ser, de fato, o país do futuro, garantindo políticas de longo prazo com planejamento e muito menos ou evitar cada vez mais a improvisação para as nossas ações? Primeiro, obrigado pela pergunta, Sobral. Meu boa noite a todos os amigos e amigas aqui presentes, boa parte amigos e amigas mesmo. Abraçar e parabenizar o Grupo Otimista por mais essa iniciativa e também registrar a minha satisfação de estar debatendo ao lado do Sobral, que dirige uma das mais importantes instituições de ensino superior do Brasil, que é a FAAP, e ao lado do Ciro Gomes, que sempre lúcido, inteligente e didático conseguiu fazer uma síntese da complexa repercussão geopolítica das ações do governo Trump, que parecem, mas não são especificamente apenas contra o interesse da economia do Brasil, mas que mexem com toda a geopolítica mundial. E eu queria começar daí, sem querer acrescentar em nada a perfeita fala do Ciro, começar por aí para falar um pouco sobre a pergunta e a provocação do Sobral. Se há algo aí
que a gente pode compreender de positivo, alguma coisa de positivo nesses meses da presidência do Trump, é a afirmação, numa democracia presidencialista, é a afirmação do poder da presidência da República. Os excessos, os desastres diplomáticos, a forma meio atabalhoada de negociar, né, de ir e voltar, muitas vezes, em torno do mesmo tema, menos me interessa, e mais me interessa a iniciativa, né, da instância Presidência da República Americana em buscar soluções para os seus próprios problemas nacionais. Inclusive de uma forma de ruptura com um certo consenso internacional que havia até então. Eu quero fazer esse paralelo com a absoluta ausência, cada vez mais progressiva, da instituição Presidência da República aqui no Brasil, no nosso regime democrático. A gente tem assistido a um proativismo cada vez mais indelicado e para ser assim mais correto, para ser mais educado, indelicado e desajustado constitucionalmente do Poder Judiciário em temas, principalmente nas cortes superiores, que não são questões constitucionais, excessos que falham, né, os mecanismos de controle em regulá-los. Nós temos hoje um Congresso que se queixava algum tempo atrás do orçamento secreto, hoje, a tempo de hoje, nunca gastou tanto dinheiro com emenda parlamentar na história do Brasil quanto se gasta atualmente, né, com a conivência... Pois não? Isso o Brasil precisa acordar. O que o Roberto falou, o negócio de liberação de emenda parlamentar, é só para interromper. Eu terminei um estudo ontem. O que o Lula liberou esse ano, dá para fazer 63 quilômetros de metrô. Todos os metrôs que estão pendentes no Brasil estariam prontos, ainda faltaria mais 20. Pois é. E como disse o Ciro, né, o Brasil é como se esse poder, a narrativa da comunicação política, tira essa responsabilidade do presidente da República. É como cada vez mais a omissão deixasse de ser uma escolha, mas fosse uma ação deliberada da instituição Presidência da República do Brasil. E na hora, por exemplo, Sobral, que o governo federal, o presidente da República, que é o mesmo que libera as emendas, trabalha no segredo junto com o Supremo Tribunal Federal para pressionar o Congresso, que é o beneficiário delas, e não tem nem a coragem moral, nem o espírito de liderança, nem a capacidade de diálogo, de poder mudar as regras do jogo, né? Quando a natureza da Presidência da República é de omissão, a gente está abrindo mão do mais potente instrumento de planejamento, de desenvolvimento de políticas públicas de longo prazo e de transformação econômica ou social, que são as ações que a Constituição prevê que devam ser do Executivo. Chegou ao ponto, e chega ao ponto de hoje, prefeitos e governadores baterem na porta dos ministérios, qualquer um que seja, e os ministros dizerem que não tem mais orçamento, que não tem orçamento. Então, quando o governo federal abre mão, por exemplo, de uma política nacional de habitação ou de saneamento que possa induzir um ciclo de crescimento da construção civil, quando o governo abre mão, especificamente respondendo à sua pergunta, porque reduziu o orçamento das universidades, do financiamento de bolsas de mestrado, doutorado e de financiamento da pesquisa, quando o governo, a Presidência da República, passa a, por omissão, aceitar a perda progressiva e cada vez mais difícil de reverter dos poderes constitucionais que lhes são dados, se acaba a capacidade de planejamento. E mais do que improvisação, o Brasil vive nesse dito presidencialismo de cooptação, o Brasil não vive de improvisação, o Brasil vive hoje de chantagem e extorsão entre os poderes, que é mais grave do que a própria improvisação,
por uma fragilidade e uma omissão cada vez mais deliberada, né, do instrumento da presidência da República. Porque não é conveniente brigar com o Congresso, porque não é adequado enfrentar alguns excessos importantes do judiciário. Para que, então, ser eleito presidente do Brasil? Qual é o propósito de assumir um compromisso dessa natureza que não seja de liderar o país por caminhos difíceis, enfrentar debates com argumentos que possam unir, que possam pacificar setores da cidade, que possam sinalizar algum tipo de projeto, né? E, infelizmente, a gente tem visto isso na resposta, trágica resposta, do atual governo às tarifas abusivas, a minha visão, do governo americano ao Brasil. Né? O governo, na verdade, está surfando demagogicamente, porque ficou fácil agora a narrativa do patriotismo, como disse o Ciro, pseudo-patriotismo do governo federal, mas não há, de fato, uma ação consequente, responsável, né, de poder entender quais são as consequências objetivas para a economia do Brasil e que tipo de ação, porque a ação objetiva, nesse caso, e talvez alguém aqui exporte, é de alta complexidade, que são os mercados compradores. O conjunto de ações do governo parece mais uma lista de satisfações políticas e de pressão e de lobby de setores específicos do que mesmo um conjunto sólido, crível, né, de saídas de médio e longo prazo, de comércio exterior e de reindustrialização da economia brasileira. Isso vale para a nossa educação, que assiste durante um governo dito também, repetindo aqui o Ciro, dito de esquerda, assiste à redução dos orçamentos das nossas instituições de educação superior, assiste à redução do orçamento das nossas instituições de pesquisa. É natural que um país grandioso, que tem universidades, né, que cumpriram, ainda cumprem, né, e cumpriram em alguns momentos um papel divisor de águas para a nossa região da América Latina e que cada vez mais tem perdido competitividade global. Eu acho que não tem nenhuma entre as 200 mais importantes universidades do mundo, nenhuma brasileira. É natural que o Brasil não tenha a este tempo um Nobel sequer, sendo uma das economias mais importantes do mundo, um dos países de maior tamanho do mundo, que não seja por uma falta efetiva de compromisso com o planejamento, com a liderança, o planejamento e a condução de políticas públicas de longo prazo, né? Infelizmente, a gente se vê refém muito mais das narrativas, voltando para a tarifa. Parece que o que interessa é quem é o culpado, né? E não quais são as consequências disso para a economia. Quem lidera alguma esfera de governo, seja um prefeito, um governador e um presidente, tem que estar preparado para as circunstâncias que estão fora da expectativa, as variáveis que estão fora do controle, que não dependem especificamente de você. Essa é uma delas. E pode parecer que é contra o Brasil, mas, na verdade, é o Trump agindo em favor dos Estados Unidos e contra um bocado de nação, incluindo aí o Brasil. Se a narrativa de um lado é que a culpa é do presidente atual, que provocou, falou besteira, promoveu um desastre diplomático com um dos principais e mais históricos parceiros comerciais, ou se, do outro lado, a culpa é da carta que cita o Bolsonaro, nada disso deveria interessar a um presidente que não fosse um espírito verdadeiramente estadista, desprendido, de, ao invés de tirar proveito, entender isso como uma crise que demanda diálogo, humildade e, principalmente, responsabilidade sobre as ações ou a falta delas, como é o caso específico do atual governo. Enfim, está faltando na educação, né, o mesmo que está faltando a tudo no Brasil, né, uma capacidade concreta de planejamento, de responsabilidade, né, e agora, mais do que nunca, agravado, como eu disse,
por um papel da omissão presidencial conveniente, pessoal e eleitoralmente, né, e que tem custado e vai custar muito caro ao nosso Brasil e a algumas gerações futuras. Mas, por outro lado, o Fórum é otimista, né? Eu fico imaginando, assim, sabe, um Ciro Gomes, sabe, com moral nos dois sentidos, moral do exemplo e moral da palavra, né, com garra, com um verdadeiro nacionalismo pulsando nas veias, com uma inteligência e um conhecimento que tem faltado aos líderes do país que tiveram a oportunidade generosa de nos governar ultimamente, né, e com uma grande capacidade, uma enorme capacidade já comprovada de governar sob cenário de dificuldades, né, sendo otimista, um presidente que reestabeleça a liderança, o exemplo, a moral e a capacidade de planejar e conceber um projeto novo para o país, dá sim, porque o Brasil tem muita graxa para queimar, tem muita gente trabalhadora, tem muito empreendedor corajoso, e o maior exemplo disso é que depois de tanto abuso que a gente tem sofrido, a gente segue forte enquanto nação ainda. Então, esperança e otimismo não falta. Claro, os tempos de hoje são um pouco inspiradores, mas quem sabe os de amanhã não soprarão ventos melhores para a gente. Sobral, agora você faz uma pergunta para o Ciro. Faça uma pergunta para o Ciro. Dá vontade de ouvi-lo falar sobre tudo, né? Ciro, ainda desse ponto sobre o país do futuro que não se planeja, como bem fala Roberto, eu provoquei ele a dizer sobre isso, mas também sobre esse cenário que não me parece que os Estados Unidos acordou ontem e resolveu questionar o seu déficit fiscal e tomar providências aleatórias. Bom, eles ainda que estão tomando alguma medida. Não me parece que a gente esteja tomando nenhuma medida sobre esse assunto. Então, antes que outros eventos ou outras tormentas nos alcance, o que seria minimamente recomendável a gente, a exemplo do que está acontecendo no mundo a partir dos Estados Unidos, nós tomarmos de providência sobre o nosso encavalado déficit e aí, naturalmente, todas as consequências que isso tem gerado para a nossa economia. Meu caro professor Sobral, é uma honra repartir consigo mais uma vez, né, líder de uma das instituições mais respeitadas e bem queridas do Brasil, a nossa FAAP em São Paulo, agora na nossa terra aqui, ele com o nome de Sobral, né? já me fala com certa força. Justíssimo. Se bem que eu ando meio ausente de lá ultimamente. Veja bem, jamais prosperou, e talvez essa seja a pista, nenhuma civilização na história humana ou na atual geografia do planeta que por detrás pouco importa a variedade institucional. Não interessa. Não interessa sequer, olha como é doído eu falar isso para um democrata visceral, não importa sequer a democracia. Não é uma essencialidade. Não importa mesmo a institucionalidade. Qualquer uma, os que cresceram, se desenvolveram, têm 3 características nas quais o Brasil vai muito mal, mas nos dão a pista por onde nós deveríamos tentar construir nosso caminho da virada. Primeiro, jamais andou para frente nenhuma nação baseada no capital dos outros. Então, o capital que financia desenvolvimento é aquele que você constrói em casa. Isso já revoga toda a mitologia neoliberal que faz parte da convicção do PT, e do Lula, e do Bolsonaro, e do Fernando Henrique, e do Michel Temer, a despeito da retórica completamente desigual. Então, aqui o que vige é a ideia de que o governo brasileiro tem que cumprir uma certa lição do bom moço internacional, e, ao cumprir essa lição do bom moço internacional, o capital estrangeiro virá em socorro do Brasil e nos financiará o caminho para picanha e cerveja para todo mundo. Isto é mentira. Nunca aconteceu na história da humanidade, em tempo algum. Não acontecerá no Brasil também. O nível de poupança de uma nação
Se eu ficar muito chato, me interrompam, mas eu estou cada dia menos eleitoreiro e mais preocupado em tentar ajudar as pessoas a entenderem as coisas com a necessária complexidade. Parece sempre muito chato, e eu sei que é chato mesmo. Não é? Então, o nível de poupança de uma nação não é consequência fatalista do acaso, como o neoliberalismo professa. O neoliberalismo acha que a poupança de um país é o que sobra depois do entrechoque da produção e do consumo, e aqui o que sobrou é poupança. Não é. É consequência de arranjos institucionais que a política, danada dela, política, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. No caso do Brasil, a política é absolutamente inconsequente ou hostil a essa estratégia de formação bruta de capital, de construir o dinheiro para financiar nosso desenvolvimento aqui dentro. Tem a ver com, vamos lá, modelo tributário. Óbvio, nós no Brasil preferimos tributar de forma muito regressiva o nosso povo e de forma extremamente regressiva os nossos ricos, ou os nossos abastados. E nada contra os ricos, nada contra os ricos. Apenas a literatura e as boas práticas internacionais recomendam o inverso. Você fazer um sistema tributário progressivo que tribute menos os mais pobres e mais as pessoas melhor quinhoadas. O caminho para isso é o imposto de renda. Nós agora anunciamos uma reforma tributária. Aqui tem empresário demais, se preparem para vocês verem a confusão que vai começar agora em 2026. Fizeram uma reforma tributária que não é tributária, é uma reforma do consumo. Não por acaso, esse é o tributo mais regressivo de todos os tributos possíveis de serem cobrados. E o Brasil vai nascer em 2026 com a maior tributação de consumo do mundo. Com uma peculiaridade brasileira, contabilidade dupla. Todo empresariado vai ter que fazer a contabilidade no velho modelo e outra contabilidade autônoma no novo modelo e fazer o processo de compensação de um com o outro, que é uma graduação e tal. Só quem vai ganhar muito com isso somos nós, advogados, tributaristas. Nós vamos encher o bolso de dinheiro, porque o que vai dar de rolo, de confusão, de judicialização, o mundo fazer. Mas, enfim, e a tributação da renda, do patrimônio, não foi feita. Para não passar muito aqui do limite, vamos aqui. São Paulo, uma cidade, a sua cidade, paga por mês de IPTU, que é uma tributação direta sobre patrimônio, portanto é progressiva. São Paulo paga por mês de IPTU o que o Brasil rural inteiro paga de imposto territorial rural por ano. O país do agronegócio, dos latifúndios do centro-oeste, não sei o que e tal, paga por ano de imposto territorial rural o que São Paulo paga de IPTU por mês. Isso é prático. Isso não é. Então, eis aqui o primeiro movimento. O segundo movimento é na Previdência Social. Eu estudei, junto com a minha equipe, 63... Estou sendo chato demais, não? 63 estados nacionais, 63 países. Nós estudamos para ver como achar soluções para o problema previdenciário brasileiro, com a dupla tarefa de construir poupança, que é a mais relevante e grave de todas, mas também de ser justo e sustentável. Pois bem, nós achamos 3 países do mundo que mantêm o sistema de repartição: Brasil, Venezuela e Argentina. Olha a companhia onde nós estamos. Os outros 60 países têm regime de capitalização. E essa é a maior ferramenta de formação de poupança. Por quê? Porque o regime de repartição se senta em 2 pernas da antiguidade, que a modernidade fizeram sumir da vida. Primeiro, demografia jovem. Então, quando o Brasil montou sua estrutura de INSS, não sei o que e tal, nós tínhamos 8 pessoas trabalhando com carteira assinada para pagar o aposento de um cidadão que só vivia até os 60 e poucos anos, 63 anos. Hoje nós temos, pela informalidade, não sei o que e tal, 1,6 trabalhador ocupado, menos de 2, para cada aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Essa conta ela não fecha. E ele é um contrato... Assim, o primeiro é a demografia jovem. O segundo elemento é um alto nível de formalidade do mercado de trabalho. No Brasil, nós temos hoje o governo Lula propagandeando que nós estamos a pleno emprego, com o IBGE dizendo que o desemprego desceu de 6%, mas eu posso provar que 39% dos brasileiros não têm carteira assinada. Ou seja, um cidadão que está arrastando uma carrocinha para catar papel no meio da rua, na conta do IBGE está empregado. Pelas contas do Lula e do... Quem está no Bolsa Família está empregado.
São 39,4% da população brasileira estão na mais aberta informalidade. Significa o quê? Sem carteira assinada. Significa o quê? O eixo central de financiamento do regime de repartição, para metade do povo brasileiro, que é 39 de informalidade, com mais 6 de desemprego, é metade. Não está contribuindo. E por alguma porta, auxílio coisa, e essa porta destampou mesmo, foi agora. Chama-se, como é que chama, Roberto? BPC. Sabe quanto nós estamos aplicando no BPC, que é uma porta de seguridade social? 120 bilhões de reais por ano. Então, nós estamos virando um país de estipendiados pelo Estado. Ou Bolsa Família, ou BPC e tal, mas trabalhar que é bom mesmo, o governo se gaba que tem e tal. Temos o pior salário mínimo das Américas, só ganhamos da Venezuela. Pior salário mínimo das Américas, e o problema é a produtividade que está estagnada há 10 anos no Brasil. Então, aqui está o outro caminho. Depois tem mercado de capitais. Um país em que uma fraude nas lojas americanas de 43 bilhões de reais, ninguém foi punido. E entre os aplicadores lá tinha fundos de pensão americanos. Nunca mais essa gente põe os pés no Brasil. Nunca mais. Isso é a regra. 43 bilhões de reais, uma bobagemzinha. Então, Jorge Paulo Lema, né, eu digo o nome porque é preciso que a gente diga, Jorge Paulo Lema, Sicupira e Teles. Os três gaiatos, uma fraude de 43 bilhões de reais. Ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Pelo contrário, o governo Lula, depois que a fraude foi constatada, não sei o que e tal, mandou perdoar 800 milhões de reais de tributos não recolhidos. Tributos não recolhidos, foi condenada a Receita Federal, Lula mandou perdoar. Então, assim, aqui está o rumo da poupança. A outra premissa do desenvolvimento é uma coordenação estratégica inteligente, nada de ideológica, nada de emocional, nada de, sabe, epidérmica, superficial, picareta, intelectualmente falando e tal, nada. É uma coordenação consistente entre governos poderosos, estados nacionais fortes, iniciativa privada forte e o universo acadêmico convergente para dar as respostas tecnológicas que a demanda desenvolvimentista pede. A China só explodiu de desenvolvimento quando fundou uma burguesia privada. Os americanos, que a turma dele é liberal, não sei o que e tal, tudo, o celular, o internet, não sei o que, tudo isso aí foi inversão estatal americana, a pretexto de defesa, numa estatal gigantesca chamada DARPA, que depois de dominar as coisas, faz a extensão para as universidades, para as empresas privadas, e cada celularzinho nosso aí paga um royalty para o exército americano. Cada um de nós aí com GPS, tudo isso aí foi invenção deles e a gente paga royalty para eles no mundo inteiro, mas feita pela associação. Então, tanto faz o americano, que fala em liberalismo, a China, que mantém o Partido Comunista, na prática é assim. Está lá o governo poderoso, está lá a iniciativa privada poderosa e está lá a universidade respondendo objetivamente à demanda tecnológica. E terceiro, tem a ver consigo, comigo, com o Roberto, investimento em gente. O Brasil tem metade da escolarização da Argentina, meus irmãos. Metade da escolarização. Isso é um número físico. Quando a gente se debruça para olhar a qualidade da pedagogia que se dá ao estudante brasileiro, dá vontade de chorar. Sabe, um decoreba que prepara um profissional neoclássico dos anos 80, do século XIX, na França, para um tempo de inteligência artificial. É um desastre. E isso não tem saída pela iniciativa privada. O Fernando Henrique, por exemplo, afrouxou o negócio de universidade privada, não sei o que e tal, o Lula criou o tal FIES, não sei o que e tal, a qualidade do ensino só foi lá para o fundo do poço. Claro que tem exceções, a gente sabe que tem exceções, mas, por média, o ensino brasileiro é um desastre completo, criminoso. E, assim, não faz estatal, mas o Lula passou 100 bilhões de reais para corporações privadas de ensino superior, via FIES, que ficaram podres de rico, tipo Valfrido Marisguia, lá vai outro nome, não é? E ela não gosta, não. Tipo Valfrido Marisguia, e não conseguiram pagar, a meninada não conseguiu pagar. O resultado está tudo inadimplente, começando a vida, devendo R$1 milhão para começar a vida. E tome a autorizar curso de medicina, a maior esculhambação que eu já vi, no Ceará tem curso de medicina num lugar que não tem um ambulatório, que se uma unha encravada complicar, não dá para ficar lá. Tem uma faculdade de medicina lá. Hein?
autorizaram 25 cursos de medicina, com um mercado secundário de vaga, corre a mão miúda aí, a história que corre dinheiro e tal, e agora vão inventar um negócio para desqualificar os cursos que eles fizeram. Porém, no caminho, já estão os meninos estudando a 10, 12 mil reais de mensalidade, vou dizer aqui, o pleonasmo, mensalidade por mês, para o empresário botando no bolso, e daqui a pouco vão ficar tudo endividado. E as faculdades vão fechar, porque não se sustenta. Isso é o Brasil de hoje. Agora eu vou perguntar para o Roberto. Roberto, Hã? Pois não? Pode? Ciro, quando você fala, eu fico bem pequenininho, bem pequenininho. Mas o que eu acho que está acontecendo, que aconteceu nos Estados Unidos, foi uma terceirização. E ele quer fazer uma reindustrialização lá nos Estados Unidos. Tudo ele mandava fazer na China, mão de obra barata, tudo isso. E essa tarifaço aqui para o Brasil, ele fez para o mundo todo. E nós não temos alternativas a não ser criadas por nós, para a gente vencer isso. E eu vou te dizer, se nós não cairmos numa deflação, que poderemos cair, a picanha o pessoal vai poder comprar, porque nós não podemos exportar a carne. Então, a lei da oferta e da procura vai passar a existir. Aí ele vai faturar eleitoralmente com o Zé Antunes comendo picanha. O que é que você acha disso? Em alguns produtos, certamente já estão acontecendo. Já começou a acontecer. Agora, isso tem um lapso de tempo. Isso tem um lapso de tempo porque a tendência do mercado, que a demanda é, vamos dizer, inelástica. Então, você tem um limite em que você, se a oferta for acompanhando, chega no custo de produção. E isso é o limite que vai se tatear aí. Mas a grande questão, nesse momento no Brasil, é que os setores mais populares, e você falou, só não está deflacionada a economia pelos preços administrados pelo governo. Quem está segurando o IPCA ainda positivo, 0,26 agora, é a energia elétrica, que o governo baixa lá a portaria e que o efeito da taxa de juros sobre isso é nenhum, que é outro escândalo do tal modelo. Mas eu, francamente, não creio que a cesta básica como um todo tenha uma influência maior. Carne, sim. Suco de laranja permanece liberado. Arroz, não vejo. Macarrão, não vejo. Enfim, não vejo. Para além da carne, eu não estou vendo. Óleo de soja, não vejo. Sim, aí vai para o prejuízo do produtor. Se não tem custo de produção, é uma guilhotina. Ele compensa muito isso no câmbio. Sim, o governo vai tentar atenuar isso com compra direta. E vamos ver o que é que vai funcionar aí. Agora eu vou perguntar para o Roberto, né? Roberto, com essa mudança que vai ter a partir do ano que vem, como é que pode ser feito atrativos para atrair novas indústrias para cá, para o Ceará, por exemplo, né? E quais as alternativas de mercado externo que o Ceará pode buscar para reduzir a dependência dos Estados Unidos? Aqui no Ceará, né, acho que todo mundo já leu, está ciente disso, mas se o impacto do Brasil, se os Estados Unidos representa 12%, né, Ciro? 12% da pauta é americana. Aqui no Ceará é em torno de 50, 51, né? 46, quase metade da pauta, né? Metade dessa metade é aço, né? E a outra metade pescados, calçados, mel, frutas e castanhas, se não me engano, mais ou menos nessa ordem aí, são os setores mais afetados
diretamente. Né? Isso tem dois agravantes. Né? Para o setor da indústria, especificamente de calçados, são duas porradas. A primeira porrada é a da tarifa em si, porque boa parte do produzido aqui é exportado. E a segunda porrada é que essa reforma tributária que o Ciro citou agora há pouco, né, que não mexeu com renda, mexeu com consumo, ela inverteu a lógica da cobrança do tributo. Então, as políticas de incentivo que eram dadas pelos estados do Nordeste, que o Ceará manteve e que faz segurar, por exemplo, a Grendene gerando o quê? Mais de 15 mil empregos por aí, só em Sobral, o parque aqui de Pacajus e Horizonte gerando aí outros 15 a 20 mil empregos também por lá. Toda essa atividade industrial calçadista vai pegar dois tombos, o tombo da tarifa e depois o tombo da reforma tributária, porque um instrumento do incentivo, que foi à época criado pelo Ciro e pelo Tasso, na época, década de 90, início de 90, que segurou essa base industrial do interior, vai ser perdida, enfim, deve ser perdida, porque o grande atrativo dessa turma, a mão de obra dela, na verdade, é a única coisa que segura aqui ainda, porque a matéria-prima não é daqui e o mercado consumidor também não. Então, a equação econômica que mantinha essas indústrias abertas aqui era da reforma tributária. Então, assim, se você perguntar o que é que vai ser do futuro, né, há quem, otimista que seja, acredite que esse fundo de compensação, né, que foi criado, esse conselho com o fundo de compensação, vai ser capaz de mediar, né, essa perda. Eu desconfio muito disso. E acho que o Ceará deve começar a pensar mesmo num novo ciclo de industrialização. Há uma agroindústria de grande potencial, está aqui o Zé Antunes aqui presente, um setor cada vez mais organizado do agro, caminhando de mão dadas com essa agroindústria. Se a gente souber fazer investimentos em infraestrutura adequados, de água e energia, e estabelecer isso como ter centros de tecnologia, pensar na Embrapa do Leite, né, Zé Antunes, para cá, e pensar em iniciativas que juntem inovação financiada ou cofinanciada pelo próprio Estado, junto com investimentos em infraestrutura, há um potencial para a nova agroindústria no Ceará, como eu vejo um extraordinário potencial para a nova economia de serviços de tecnologia da informação. É preciso que a gente aproveite alguns polos de formação de mão de obra que a gente tem aqui hoje no Ceará, aproveite empreendedores que são hoje nomes nacionais do setor, não quero aqui fazer propaganda de ninguém, mas temos aqui hoje grandes empreendedores que estão fazendo hoje investimentos nacionais em 5G, que são cearenses, e tentar fazer disso um caminho, né, também de uma nova energia produtiva tecnológica para o interior. As energias, não necessariamente o hidrogênio verde, pelo próprio tempo, pela maturidade tecnológica, pela questão do mercado de consumo, mas entender também a nossa diversidade de capacidade de produzir energia alternativa e manter essa base da energia sustentável como um ativo para outras atividades econômicas que sejam verdes, eu acho que também é um caminho, um potencial. E dá um novo incentivo, depois um incentivo que foi dado pelo Ciro e pelo Tasso ao turismo do Ceará, dá uma chacoalhada numa atividade que agrega extraordinário valor, empregos bem pagos, tem uma nova intenção e interesse pelo turismo dos ventos, cada vez maior aqui no nosso estado, mas nada disso vai cair do céu. É preciso planejamento, iniciativa, né, e resposta do governo do estado. Eu falei da crise da presidência, da instituição presidência do Brasil, mas é de assustar, me perdoe o julgamento político, a apatia, o conformismo, a falta de luz e a falta de projeto
aqui no estado do Ceará. Se não fora a força do empreendedor corajoso, o nosso buraco estava mais fundo do que já está. O Ceará é hoje a segunda menor renda familiar média do Brasil. A gente só ganha do estado do Maranhão. Isso diz muita coisa por si só. Um estado que conseguiu vencer tantos desafios, que conseguiu, com a universidade de mãos dadas com o governo, criar uma política pública exemplar de convivência com a seca e com as dificuldades do nosso semiárido cearense, um estado que conseguiu inovar na educação pública, no processo de alfabetização, está perdendo muitas guerras simplesmente pela apatia, pelo conformismo e pela ausência mesmo do Estado, do governo do Estado. Mas, como eu disse também, sendo otimista, acho que tem futuro por aí também. Dos americanos, além do tarifaço, nós perdemos todos os voos que ligavam Fortaleza aos Estados Unidos, foram cancelados todos. Eu acho que todo mundo gosta aqui de ouvir as previsões do Ciro, né? Então, eu vou pedir para o Ciro para fazer uma análise aí de como é que vai se comportar os juros, né? Já a gente está no patamar de 15%, né? E aí a gente jantou ontem com o ministro Fux, ele falando do julgamento do Bolsonaro e desse desfecho. Aí eu queria só sua análise desses dois pontos. Coisa simples. Algumas coisas são relativamente simples. Assim, pelos prazos processuais, eu vou começar então de trás para diante, pelos prazos processuais, as alegações finais de defesa já foram apresentadas e tal. Nós vamos ter um julgamento e o Bolsonaro vai ter uma condenação a uma pena muito severa, superior a 30 anos de cadeia. E, no primeiro momento, vai ser em regime fechado, porque havia todo um esforço de uma tentativa de um acordo lá pela elite de São Paulo, não sei o que e tal, para fazer com que ele recebesse o que o Collor recebeu, uma prisão domiciliar. Mas esse movimento do filho e não sei o que e tal, lá pelos Estados Unidos, e mais essas coisas todas que aconteceram, arruinaram completamente esse ambiente, o que significa dizer que o Bolsonaro será recolhido assim que... Aí começa de novo. Há um erro, na minha opinião, no Supremo Tribunal Federal, que é confinar o julgamento penal numa turma. Um julgamento dessa natureza, especialmente de golpe de Estado, necessariamente por prudência, cautela e respeito à opinião pública e tal, devia ter sido feito no coletivo. O efeito prático disso, por pressa, por assodamento, pelo monopólio hoje da relatoria de tudo enquanto na mão do Alexandre de Moraes, é que haverá uma tentativa de recurso para o coletivo, para o colegiado. Isso daí ainda pode adiar, porque sempre haverá a possibilidade de um pedido de vista, etc., e tal, que nos levará para 2026. No cenário econômico, a economia brasileira está já dando todos os sinais de uma recessão. Recessão, tecnicamente, é quando o PIB cai por 2 trimestres consecutivos. Não é provável que caia por 2 trimestres consecutivos, mas a economia brasileira, daqui aos próximos 12 meses, não cresce mais do que 1%, uma infração. O que vai apertar muito todas essas condições, inclusive a receita pública. Apesar disso, a taxa de juros brasileira só deve começar a ceder no meados do ano que vem, no junho, julho. O que quer dizer que daqui até lá nós vamos incorporar a dívida pública algo ao redor de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, só de juro. Isso significa 8,5% do PIB. Com o PIB crescendo a 1, você vê aí o galope da dívida, e isso está apertando o prazo de vencimento. Hoje já vencem diariamente mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Então, é uma situação pré-falimentar, digamos assim, que cria um constrangimento que eu não vejo o governo com energia, nem sequer com concepção para enfrentar. Ou seja, o ano que vem é um ano economicamente muito difícil, porém, os erros e escorregos do bolsonarismo recentemente, nesse episódio dos dos tarifaços, não sei o que e tal, dessa escora no estrangeiro, e a habilidade do Lula de explorar essa coisa do patriotismo
como coisa e tal, estão me permitindo ter esperança de que, pelo centro-direita, possa surgir uma alternativa que não considere tão relevante nem o Lula, nem o Bolsonaro. Isso tem um potencial grande a conferir nos primeiros movimentos do ano que vem. Gente, eu vou passar aqui para o Sobral, para ele fazer. Cada um vai fazer suas considerações finais aqui. O Sobral, nosso convidado ilustre aqui, que veio de São Paulo para cá. Eu que dá suas considerações, depois eu passo para o Roberto e para o Ciro. Bom, mais uma vez, obrigado pelo privilégio, Adriano, de estar aqui. Reforço o convite para o dia 8 de setembro. Prazer imenso estar nesse debate, nessa plenária, com Ciro Gomes, com Roberto. Prazer enorme estar com vocês. Iniciativas como essa, Adriano, e plateia, Ciro, Roberto, é o que a gente mais precisa continuar construindo cada vez em mais escala, falando em escala e falando em plano, no Brasil. Porque, independente de concordar ou discordar daquilo que se opina ou daquilo que se analisa, e a análise tem múltiplos aspectos e espectros, é importante que a gente dialogue e exerça esse processo de reflexão. Talvez só assim a gente consiga definitivamente ampliar repertório no Brasil e na sociedade, a ponto da gente ter melhor discernimento para fazer ainda melhor as nossas escolhas. Boa noite a todos, muito obrigado por estar aqui. Dia 8 de setembro, vejo vocês na FAP. Primeiro, agradecer a vocês, tiveram paciência aí de nos ouvir esse tempo todo. Agradecer a presença do nosso amigo Sobral mais uma vez aqui no Ceará. Ele não sai do Ceará, ou está na rua Ceará, ou está no estado do Ceará ultimamente. Parabenizar a iniciativa, mais uma vez, vencedora do Adriano, de juntar tanta gente diferente, pessoas com ideias e concepções distintas de mundo, para ajudar o nosso povo a refletir de forma mais ampla e aberta, sem preconceitos, sobre o presente e sobre o futuro, e registrar o meu privilégio de ter debatido ao lado de alguém que é referência para o Ceará e para o Brasil, de independência, coragem, de pensamento autônomo, e que, por isso mesmo, dá muito orgulho ao Ceará, e certamente, toda vez que fala ao Brasil, enche o Brasil de curiosidade de ouvi-lo, que é o nosso queridíssimo Ciro Gomes. Bom, eu agradeço a todos e a todas pela paciência de nos distinguirem aqui. Me desculpo porque me concentro em botar os pingos nos is e chamar atenção para as coisas que estão erradas, na crença de que aquilo que está bom, que está certo, se explica por si mesmo, que não precisa... Cada um de nós é um vitorioso no seu ambiente familiar, no seu ambiente empresarial, no seu ambiente comunitário, mas o que falta a nós é a compreensão, penso eu, dos grandes e gravíssimos problemas brasileiros. E isso me comove porque o Brasil tem todos os dotes, todos, acreditem, eu sou um dedicado estudante desses assuntos do desenvolvimento. Se foram os fatores do século XIX, terra, insolação, água, província mineral, o Brasil tem todos na conta de ser primeiro, segundo ou terceiro lugar do mundo. Recentemente, agora se pôs em relevo terras raras, que é um punhado de 14 minerais exóticos e tal. O Brasil está em segundo lugar, e isso eu duvido que não seja o primeiro, porque falta planejamento em tudo, falta também um mapeamento real das nossas riquezas e tal. Nós produzimos 100% do nióbio do mundo, vendemos como terra. Volume para fora, não processamos nada aqui e tal, mas, enfim, está aí. Os elementos do século XX também estão disponíveis para nós. Você teve um país que saiu do nada para se transformar na 15ª economia industrial do planeta, quando fomos ordenados por uma concepção chamada nacional-desenvolvimentismo, o que prova que o Brasil não tem defeito genético nenhum na nossa sociedade. E no terceiro milênio está pondo em gravíssima questão coisas que o Brasil está até desvalorizando de forma, a meu juízo, criminosa, que é o sincretismo religioso. Enquanto o mundo se reparte está aí nós assistindo o genocídio de crianças em Gaza, não sei o que e tal. No Brasil, até muito pouco tempo atrás, nós celebrávamos o sincretismo religioso, em que as religiões de matriz africana
punham referências nos santos da Igreja Católica e essa comunhão. A própria miscigenação étnico-racial agora também está se querendo pôr defeito nisso, importando o que há de pior no identitarismo norte-americano. Tudo o Brasil tem como talento, como virtude, como potencial do século XIX, do século XX, do século XXI. Porém, temos uma agenda emperrada. Nós não fizemos a reforma agrária do século XIX. Nós não fizemos a industrialização forçada do país do século XX, pelo menos na dimensão, e o século XXI, que é o tempo da inteligência artificial, da robótica, dos novos materiais, do nanotecnologia, nem sequer temos a liderança para compreender a importância grave e estratégica disso. Por isso é importante o debate, por isso eu me desculpo mais uma vez, mas eu vou morrer que nem a mulher do piolho. Sabe, enquanto eu não vi o Brasil consertando a sua equação, em que nós todos possamos dar o nosso palpite, ajudar a construir, é preciso botar defeito naquilo que está acontecendo. Gente, eu queria registrar a presença aqui do deputado Felipe Mota. E agradecer a todos pela paciência, pela audiência, por estar aqui desde 8 horas da manhã, aqui acompanhando com a gente essas discussões nesses mais variados temas. Muito obrigado, Sobral, muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Ciro. Catarina, você encerra aí.